Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do livro Evolução em Dois Mundos, que trata sobre a evolução e o corpo espiritual. Bem, para entender o corpo espiritual, é preciso entender primeiro como que a vida surgiu na Terra. Vamos entender aqui como sendo a superfície do planeta. E aqui, o interior do planeta. Ainda é nesse mesmo formato. Aqui, nós temos rocha derretida e um fogo muito grande. E aqui, a superfície do planeta, o frio. Nós estamos imaginando aqui o início do nosso planeta, logo que ele começou a se formar, o planeta Terra. Dizem que houve umas enormes explosões e o planeta sofreu maremotos, terremotos, grandes convulsões aqui na nossa superfície, que causaram enormes rachaduras na nossa superfície do planeta. Nessa época aqui, o planeta ainda não tinha nenhum ser vivo. Ele somente tinha a parte rochosa. Não havia árvore, não havia planta, não havia protozoários, não havia nada. De repente, as rochas começaram a ceder pelo movimento do planeta inteiro se movimentando e começaram a aparecer rachaduras. O que aconteceu com isso? Nessas rachaduras, começaram a vir do interior do planeta esse magma quente de rocha derretida e subir aqui por essas rachaduras. Digamos que essa magma estava por aqui, e tudo é pela ação dos magnetizadores espirituais, pelo pensamento deles. Tudo é criado pelo pensamento. Esse calorão foi vindo para cá, essas rochas, e isso foi sendo criado. Agora você imagine enormes proporções disso aqui, enormes. Aqui pelo desenho parece só uma fenda, né? Mas de verdade, na superfície do planeta são os mares que começaram a se formar. Quando cessaram as convulsões que causaram essas rachaduras, foram causadas pelos ministros angélicos da sabedoria divina, claro, com a supervisão do Cristo, lançaram a vida, ou melhor, os fundamentos da vida no corpo ciclópico do planeta. O que quer dizer isso? O magma vindo para cá, essa superfície que era fria, gelada, neve mesmo, o magma vindo para cá começou a aquecer o planeta. Essa superfície foi ficando cheio de matéria que era daqui de dentro do planeta, foi vindo aqui e foi tornando mais habitável para um ser vivo a nossa superfície, que era somente de rocha gelada. Todo esse planeta foi sendo recoberto por esse material. Os magnetizadores espirituais permutaram, através aqui do frio e do calor, fizeram a permuta para formar os primeiros seres vivos que conseguiram morar ali. Surgiram os primeiros filamentos de protoplasma, que é o começo da vida. Para haver vida nesse planeta, precisava existir a condição favorável para essa vida. Esse magma vindo aqui começou a formar alguma condição para um ser vivo viver, porque para um ser vivo viver é preciso que tenha alimento. Para ter alimento, precisa ter as condições, não só de minerais para vir aqui. Como essas rochas estavam derretidas e vieram e aqueceram, já teve a primeira condição para que houvesse vida. Formaram-se os mares mornos, formaram uma massa viscosa aqui, que poderíamos chamar de uma geleia cósmica. Nessa geleia cósmica, séculos se passaram. Séculos precisou para que isso aqui tudo, essa massinha viscosa, se tornasse a primeira parte do reino vegetal. Como é que surgiu isso? Em primeiro lugar, para iniciar a vida aqui, já que já tinha uma gosminha, já que já tinha calor, já que já tinha um espaço para viver, uma proteção para começar, o que surgiu primeiro? Um vírus. Começou a surgir um vírus. Vamos dizer que o tamanho do vírus é esse aqui, comparado com o tamanho de uma bactéria. Vamos dizer que uma bactéria era esse tamanho aqui. Surgiram os vírus, as bactérias.
E agora, nessa nossa época, nem se conhece mais as bactérias daquela época, eram muito simples e elas eram, na verdade, complexas, porque eram os primeiros seres vivos que estavam nascendo nesse planeta. Séculos vão se passando, depois que se formaram os vírus e as bactérias, surgiram as células de seres de reprodução assexuada. O que quer dizer? Os seres que não precisavam, que não são homem e mulher para fazer uma reprodução sexuada. São aqueles seres simples, vamos dizer, uma ameba, formando outra ameba, uma família de amebas. Seres muito simples que começaram, então, os vírus, as bactérias e as amebas, os primeiros protozoários. E para acontecer isso aqui, milênios se passam. Nesses milênios onde a vida está acontecendo. Bem, depois disso tudo, vai surgindo a cada século, a cada milênio vai surgindo algumas substâncias. Nessas células que começaram a ver, vamos desenhar aqui uma célula. Vamos dizer que a célula ela tem núcleo. Essas células começaram a aparecer uma molécula chamada manganês. Depois que o manganês surgiu nas células, iniciou-se a circulação. Os seres começaram a ficar mais complexos e a circulação começou a existir. Surgem então os animais que a gente conhece, mais ou menos que a gente conhece hoje. As algas. E eles são sensíveis ao toque. Então já eram células bem mais complicadas, já eram seres formados de células que tinham sensibilidade. Depois começaram a vir algas verdes. Elas eram mais complexas e já faziam reprodução. Uma alga verde com outra alga verde, já faziam reprodução sexuada e faziam filhinhos algas verdes. Já era o início dos nossos animais, a partir das algas, porque a gente saiu do mineral, passou pelo vegetal e vai chegar no animal. Todos nós já fomos, nossas pecinhas que nos constituem hoje, já vieram daqui, ó, desde o mineral, do vegetal até o animal. As metamorfoses que vão surgindo são infindáveis e, claro, vão se passando séculos e mais séculos e mais séculos para que isso aconteça. Surge a morte e as metamorfoses continuam. Começa a surgir então o sangue. Quando nessas células, nesses seres aqui, cada vez que os magnetizadores espirituais pensam no planeta e começam a fundar mais coisas, vão colocando mais coisas nesses seres e eles vão ficando cada vez mais complexos. Depois que surgiu o cobre, que é essa molécula que participa das células, aí surgiu o sangue. Começa a formação também de uma casquinha por fora dos animais, que a gente chama de exoesqueleto. Eu fiz a casquinha ao redor de uma célula só, mas imaginemos milhares de células como essa formando um ser. Cada coisa a mais, a evolução vai acontecendo e os animais vão surgindo, até chegarmos nas aves estranhas. Nós temos notícia dessas árvores, dessas aves que são estranhas através dos filmes que a gente assiste. As aves são bicudas, têm formatos horrorosos, até elas vão se transformando, até se transformarem nos animais, nos mamíferos que a gente conhece hoje. Esses mamíferos não aconteceram naquela época. Eles se tornaram animais mais parecidos com o que a gente conhece há bem mais tempo. Tudo isso leva milhares de milhões de séculos até os animais ficarem como nós somos hoje, mais parecidos conosco. Esses milhares de anos é que a gente talvez não consiga imaginar. Esse aperfeiçoamento até virar ser humano, nós seres humanos, em pé, com cabelo, dedos, sensibilidade, cérebro funcionando, levou 1.500 bilhões de anos. A gente não consegue nem imaginar esse tempo, né?
Como é que eles souberam? Como é que eles sabem dizer que tempo foi esse? Como que eles sabem dizer esse tempo? Através dos testes com a desintegração dos elementos radioativos. Pura química, pura física, puro conhecimento. Essa gente estuda bastante e acabaram descobrindo lá nos fósseis e calculando quanto tempo que levou para acontecer tudo aquilo ali. Nós já partimos daquilo lá e nós já temos 1 bilhão de anos de existência.